E, camaradas, o tema desse concreto, desse primeiro painel nosso, como vocês receberam nesse prospecto, é buscar fazer uma abordagem dessas transformações que aconteceram no capitalismo. O companheiro Renato aqui se referiu e levantou uma série de questões que poderiam sofrer da parte dos conferencistas alguma abordagem, mas concretamente as transformações que aconteceram no capitalismo do pós-guerra até, digamos assim, os anos 80, onde esse problema, essa questão crucial aqui apontada aí, como uma das questões da dinâmica capitalista contemporânea, do problema da finança, da alta finança, da financiarização, da mundialização financeira, tem o seu, deflagra o seu impacto, né? Por isso que na segunda mesa também é uma certa sequência, vocês perceberam, que trata de problemas econômicos, de perspectiva e problemas geopolíticos, né? Então, essa seria a primeira questão, né? A nossa atenção, então, se voltaria aqui para o pós-guerra e essas tendências que se desdobram a partir dos anos 80, tendo como centro essa dinâmica do capitalismo contemporâneo, as suas particularidades. E o nosso tempo aqui é o teto de 30 minutos para cada expositor. O professor Berluz tem insistido que mais do que isso é insuportável, rigorosamente 30 minutos. Porque nós vamos ter também uma rodada de questões, de perguntas, aí, infelizmente, como sempre, limitado pelo nosso espaço de tempo que nós temos para o próximo intervalo, não é? Mas nós estamos aqui para ouvir questões e sistematizar uma parte delas. O professor Beluso fez uma solicitação aqui de falar por último, porque é mais velho, está dizendo, e também porque, atento aí às questões que Renato levantou, disse que gostaria de falar sobre as questões que o Renato também levantou no final. Então, nós vamos aqui, os nossos convidados já foram apresentados, o companheiro Renildo é professor, doutor em economia do Cefet da Bahia, conhecido, nosso, estudioso, camarada dedicado a isso. O professor Beluso, titular de economia, escritor, conhecido também, tem colaborado com a revista Princípios, né, no sentido de exatamente destacando esses temas. É uma das personalidades que tem muita audiência nesse debate no Brasil e fora do Brasil, não é? E o professor Zé Carlos Braga, da mesma forma, tem nos ajudado, colaborado, e dirige um centro estratégico, não é? Que é o SERI, de Relações Internacionais do Instituto de Economia da Unicamp. E um dos pioneiros, inclusive, nessa elaboração, desde os meados dos 80, desse problema da finança capitalista contemporâneo, né? Com tese de doutorado. Então, para nós é um privilégio, Renato já disse aqui, eu queria repetir, para todos nós, a presença dos nossos três convidados. Então, eu vou pedir ao professor Braga, primeiro, para fazer a abertura do seu primeiro, utilizar do seu tempo, o segundo, Renildo, e, por último, o professor Beluso. Podemos, então, começar, né? Bom dia a todos, obrigado aos organizadores do seminário. Então, como disse o Renato na abertura, considerando o conjunto de temas ou melhor, o conjunto de tópicos que está proposto para essa mesa, eu selecionei algumas questões, tendo em vista uma possível divisão de trabalho que será feita aqui entre nós. E eu vou me preocupar em tentar expor alguns tópicos relativos, em particular, às questões monetárias e financeiras dessas transformações
do capitalismo contemporâneo. A primeira observação que eu gostaria de fazer é de que tem me ocorrido cada vez mais que certamente o importante pensador que foi o Karl Marx, se tivesse que reescrever as primeiras frases do Capital, ele não somente faria referência ao imenso arsenal de mercadorias de que é composto o capitalismo, mas muito provavelmente faria referência ao fato de que o capitalismo, ademais, é contemporaneamente composto por uma imensa massa de riqueza de papel, que é a riqueza financeira. Porque, na verdade, ao longo do século XX, e em particular ao longo das últimas décadas do século XX, desenvolveu-se, como hoje já é bastante sabido, desenvolveu-se de maneira absurda, como diria o Hilferding, desenvolveu-se essa capacidade já originariamente detectada pelo Marx na discussão do capital fictício e dessa capacidade do capitalismo de criar riqueza abstrata, desenvolveu-se essa dimensão do sistema capitalista de criar essa riqueza de papel através dessas inúmeras inovações financeiras que foram ocorrendo ao longo do século XX e que se deram em simultâneo a transformações institucionais e, ao mesmo tempo, em simultâneo a transformações da concorrência intercapitalistas e a transformações do mercado. Portanto, a primeira ideia a estabelecer no que diz respeito a isso é que não se trataram de transformações meramente decorrentes de um jogo do mercado e da concorrência intercapitalista, ainda que sim essa dimensão estivesse presente, mas são transformações que decorreram de um processo político que implicou modificação das instituições e que implicou modificação das relações entre a própria natureza do Estado e de sua interação com o mercado. Ou, falando de uma forma mais objetiva e mais simples, implicou na transformação das regras com que o Estado estabelece o funcionamento do mercado. Portanto, ficou sabido, evidentemente, praticamente não seria necessário eu enfatizar aqui o fato de que, nos últimos anos, foi a livre movimentação de capitais determinada a partir das desregulamentações, das privatizações e de todo o movimento que foi feito ao longo desse movimento chamado de neoliberal, que permitiu essas transformações conhecidas por nós. De tal maneira que, sim, de fato, nós vivemos um momento no capitalismo contemporâneo em que essa espécie de dominância, essa efetiva dominância financeira se colocou de maneira intensa e tomou conta do sistema como um todo de uma forma que eu pretendo, dentro de poucos minutos, explicar de maneira mais integral. Então, de maneira que essa é uma dimensão inequivocamente nova, no sentido de que, se esse é um fenômeno tão antigo quanto a especulação com as tulipas no século XVII, não é? Entretanto, a forma abrangente com que isso hoje tomou conta do capitalismo, esse é um fenômeno novo. Ou seja,
a intensificação do processo de dominância financeira no capitalismo, esse é um processo efetivamente novo. Ou, para usar uma linguagem mais próxima das categorias marxistas, talvez pudéssemos formular da seguinte forma: se o capital financeiro é um fenômeno conhecido desde o final do século XIX e início do século XX, tal como foi analisado pelo Hilferd, tal como foi analisado pelo Lenin, o capitalismo financeiro, entendido como um conjunto da estrutura do sistema capitalista, talvez seja um movimento mais recente das últimas décadas e cujas hipóteses precisam ser mais claramente estabelecidas e entendidas. O outro grande autor sobre o qual chama a atenção quando nós olhamos o que vem acontecendo no capitalismo contemporâneo é o Keynes. Porque qual era a utopia do Lord Keynes? A utopia do Lord Keynes era fazer a eutanásia do rentismo. Era fazer a eutanásia do rentista. Era tornar a fazer uma reforma no interior da sociedade burguesa, que ele admirava. Entretanto, ele tinha, como eu aprendi aqui com o meu mestre Beluso, ele tinha horror de essa coisa do dinheiro como uma reserva de valor, né? Ele dizia que era uma coisa disgusting, né? Ele tinha um horror a isso. Então, ele gostaria e propôs que, na verdade, o Estado coordenasse os investimentos produtivos para que houvesse uma pletora de capital produtivo e a sociedade fosse caminhando em direção à eliminação do rentismo. Ora, se o Keynes hoje aparecesse aqui e olhasse essa sociedade, ele dizia assim: bom, mas acontece que ocorreu o contrário. O rentismo hoje está institucionalizado, inclusive no interior da grande empresa produtiva. As médias e grandes empresas produtivas, aquilo que o Marx chamava do capital industrial, e que ele, Keynes, chamava do entrepreneur, né, no inglês, ou Schumpeter chamava do entrepreneur, eles viraram rentistas. De modo que as funções objetivo dessas grandes e grandes empresas, não estou falando das médias empresas, mas da média e grande empresa, elas têm dentro de seus objetivos não somente investir em progresso técnico, não somente produzir tradables, né, bens que estão destinados ao comércio internacional, mas elas têm dentro do seu objetivo praticar a finança pela finança em si mesmo, não é? Valorizar seus ativos, ou valorizar seu capital monetário, não é? Especulando com commodities, especulando com títulos da dívida pública, especulando com moedas, especulando com ativos financeiros em geral. Então, o Keynes olharia isso e ficaria perplexo, porque olharia: bom, mas aconteceu justamente o contrário da proposta e da utopia que eu pretendia que ocorresse para salvar a sociedade burguesa que eu tanto prezava. Ora, então você vê que o Marx diria o seguinte: ora, a categoria capital foi muito mais longe do que eu consegui perceber, porque ela assim o é. Ela é capaz de um movimento tão contraditório e tão problemático, não é? Que ela como que escapa pelos dedos nessa sua capacidade de multiplicação, não é? E de inovação. E o Keynes olharia e diria: pois bem, institucionalizaram o rentismo. Ora, isso significa que o capitalismo está colocando para si mesmo, desde seu interior, endogenamente, portanto, está colocando problemas mais acentuados do que aqueles que os seus dois maiores pensadores, um a favor da Revolução e outro a favor da Grande Reforma, perceberam. Que foram estes dois autores, como nós sabemos, que, de fato,
não é? Pelo menos creio que a juízos de muitos, entenderam do que se trata o sistema capitalista. Não? Bom, ora, então nós temos pela frente, na verdade, como requeria o Renato corretamente na sua colocação inicial, nós temos uma tarefa intelectual e política importante, que é entender quais os desdobramentos das contradições desse capitalismo que aí está se colocando de forma ao mesmo tempo que mantém continuidades. Aí a gente lembra, inevitavelmente, da especulação com as tulipas, de tal modo que a especulação não é coisa nova, é coisa muito velha. Especulavam com tulipas que não tinham nem ainda sido plantadas. O professor Baluz pode explicar um pouco mais dessas histórias das especulações no capitalismo, como também cria inovações inimagináveis, como essa história dos derivativos financeiros que fazem das finanças verdadeiras mágicas e verdadeiras inovações e indisciplinas financeiras, tais como aquelas que ocorreram e estão a ocorrer, a serem descobertas ainda através da crise imobiliária americana. Eu vou direto ao ponto para dizer o seguinte, que, a meu juízo, a discussão central é que esse desdobramento que nós estamos assistindo, para deixar enunciado, e depois a gente volta um pouco mais ao desdobramento, não conduz, a meu ver, ao fato de que nós estejamos diante de nenhuma crise definitiva do capitalismo e de nenhuma tendência à estagnação do capitalismo. Não se trata disso, a meu juízo, né? De que nós estejamos, por causa dessa financiarização do capitalismo, cujo paroxismo está no fato de que o próprio capital produtivo se transforma mostra a sua face especulativa, pelo fato de que o próprio Estado passa a ser cúmplice desse processo, de uma maneira que também já vou me referir. Não se trata de que nós estejamos necessariamente diante de uma tendência à estagnação, mas se trata de que nós estamos num desdobramento do capitalismo tal que ele aprofunda a sua incapacidade, de se autorregular. Ele aprofunda a sua capacidade de resolver os problemas que ele mesmo cria. Quero dizer com isso o seguinte: se em determinados momentos do passado do capitalismo as suas crises de sobreacumulação, as suas crises, vamos chamar assim, de realização da mais-valia, ou as suas crises cíclicas eram possíveis de resolução através da centralização do capital, através da queima de capital, ou do que quer que fosse, hoje, com esse desdobramento cada vez mais acentuado dessa riqueza financeira de papel, cuja capacidade de contaminação da acumulação produtiva, da geração de renda e de emprego é muito elevada, e cuja dimensão dramática se apresentou pela primeira vez na história na década de 30, não é? Potencial, portanto, esse de contaminação que só tem feito crescer, porque as escalas desse problema só fizeram crescer de lá para cá, coloca cada vez mais claro que o capitalismo internamente tem uma capacidade cada vez menor de se autorregular e de resolver. Como é que isso se traduz? Se traduz que, na verdade, o Estado tem que entrar crescentemente, sobretudo através dos seus bancos centrais, para resgatar e tentar resolver os problemas. Então, o que é que nós temos assistido na crise recente, oriunda da crise imobiliária americana, mas que se propagou de maneira tão global? Por quê? Porque as inovações financeiras que foram feitas, inovação financeira, atenção, é uma forma elegante
de chamar aquilo que foi feito, que foram feitas coisas do Arco da Velha, né? Foram feitas invenções do Arco da Velha e, como nós conversávamos outro dia, as cabeças já estão rolando, algumas das quais que foram responsáveis por essas invenções, porque foram vendidos papéis, né, que depois as pessoas foram se dar conta, as pessoas, eu digo, inclusive pessoas do ramo, né, investidores, exatamente porque são do ramo, foram se dar conta que não sabiam quanto aquilo valia, né? Isso até num artigo que eu escrevi para o Valor, citando o Financial Times. Quer dizer, tinha no mercado papéis tomados por altos investidores, por altos financistas, que não sabiam avaliar o que era aquilo, não é? Então, os três grandes bancos centrais, não é? O europeu, o Federal Reserve americano e depois o presidente do Banco Central da Inglaterra, viu-se obrigado, não é, a voltar atrás e entrar para bancar esse processo de apoio aos mercados. Não é? Então, o Federal Reserve continua injetando recursos e não está assegurado que o processo esteja resolvido. Então, eu quis, de imediato, adiantar o bloco de problemas ao qual eu estou fazendo referência. Ou seja, a ideia, portanto, é essa, quer dizer, é a de que esse movimento que vem tomando curso no processo capitalista, indica que, na verdade, essa dimensão ou essa capacidade de resolução dos próprios problemas que o sistema vem criando, ela não mais existe no interior da própria dinâmica endógena do sistema. Ela cada vez mais escapa à resolução do sistema, ela é, na verdade, dependente de uma ação dos tesouros nacionais e de uma ação dos bancos centrais, o que implica, na verdade, colocar essas instâncias dos Estados nacionais sob o uso, inclusive, de recursos públicos, o que é extremamente problemático para as dimensões mais virtuosas da ação estatal que seriam necessárias ser utilizadas. Então, esse é um dilema e uma contradição, se nós quisermos usar essa palavra, que eu creio que se coloca crescentemente ao longo dessas inúmeras crises que vêm se verificando em função dessa transformação, né? E eu diria que esse que é o problema principal, a meu juízo, decorrente dessa dinâmica. O segundo ponto que eu gostaria de abordar é um ponto bastante conhecido e que, de toda maneira, vale a pena ressaltar, é o fato de que esse processo é um processo que teve origem na economia norte-americana a partir dos anos 60 e dos anos 70, na medida em que foi lá que foi originado, digamos assim, esse padrão sistêmico de riqueza ao qual nós estávamos a fazer referência e que dizíamos que é por essa razão que ele permite afirmar que hoje nós temos não só um fenômeno do capital financeiro em si, mas nós temos, na verdade, nós temos um capitalismo financeiro, digamos assim. Nós temos algo que funciona como um padrão sistêmico de riqueza. Por quê? Porque todos os atores, todos os agentes da estrutura estão envolvidos nesse processo, né? Então, nós estávamos dizendo que não só estão envolvidos os agentes do sistema financeiro, como nós estávamos a assinalar que os próprios atores capitalistas importantes
da chamada dimensão produtiva estão envolvidos. E nós estávamos a assinalar que os próprios bancos centrais e, em última análise, os tesouros nacionais estão envolvidos nesse processo. Nós estávamos querendo assinalar que vários estudos do Banco Internacional, do BIS, né, do Banco de Compensações Internacionais, do BIS, mostram cada vez mais como os bancos centrais têm um poder mais limitado diante desse mercado. Por quê? Porque essas inovações financeiras, esses vários títulos privados que foram criados e que funcionam como quase dinheiro, significam a existência de uma liquidez em mãos privadas que é de grande magnitude, né? E que, portanto, tem a capacidade de colocar os bancos centrais em xeque. Então, alguns estudos do BIS chamam a atenção como os bancos centrais hoje, apesar do seu grande poder de emitir a moeda central, e, portanto, esse é um poder nada desprezível, né, e de fixar a taxa básica de juros, os bancos centrais, mesmo dos países, evidentemente, que emitem uma moeda conversível, é um poder hoje, não mais de um dictato, mas é um poder de persuasão e que tenta enfrentar esse poder privado que é cada vez maior em função das razões que nós estamos assinalando. De tal maneira que, nesse padrão sistêmico ao qual nós estamos fazendo referência, ou nesse tipo de capitalismo financeiro, você tem essas duas dimensões dos Estados nacionais, ou seja, o Banco Central e os Tesouros Nacionais, você os tem com poderes limitados diante dessa alta finança moderna, dessa alta finança contemporânea, da qual fazem parte os próprios atores que participam das decisões também do investimento produtivo. Não é? Então, essa é uma combinação mais complicada para você, do ângulo da política econômica e do ângulo da condução dos Estados nacionais, imprimir uma lógica de desenvolvimento e uma lógica de política econômica de cunho mais desenvolvimentista e mais produtivista. Quer dizer, a batalha é mais difícil e as forças são mais... as forças contra esse desenvolvimento são mais ativas, digamos, para formular dessa maneira. Os interesses a serem enfrentados são extremamente poderosos e eu creio que o caso brasileiro é um exemplo nessa direção. Do ponto de vista do próprio consumo, o que também se tem aprendido ultimamente é que, na verdade, na medida em que foram criadas essas novas instituições, esses fundos de pensão, esses fundos de investimento e esses novos investidores institucionais que arregimentam as poupanças das famílias, na verdade, a própria poupança das famílias passou a ser, na medida em que, agregadas através desses fundos, como é sabido, elas passaram também a fazer parte desse jogo financeiro ao qual nós estamos fazendo referência. Isso, portanto, caminha tão longe que nós temos discutido, Beluso, eu, Conceição, vários colegas da UFRJ também, da Unicamp, temos discutido no sentido de que a macroeconomia, a boa macroeconomia de Keynes, que trata da macroeconomia da renda e do emprego, ela já precisa ser repensada no sentido de uma macroeconomia da riqueza financeira, né? Porque as decisões do consumo, elas já não são afetadas simplesmente pela renda corrente, mas elas são afetadas por esse efeito riqueza que é criado a partir desse processo ao qual eu fazia referência recentemente. E a própria valorização do capital com essa dimensão financeira que ganhou tamanha importância, da mesma maneira, não é? Então, nós estamos, na verdade, diante da necessidade de pensar de maneira mais profunda de que forma está a ser afetada
essa dinâmica de valorização do capital como um todo e como isso vem a impactar esses dois processos que parecem correr em simultâneo mesmo, não é? Quer dizer, é como se você tivesse uma camada de riqueza financeira que não é mais bolha. Quer dizer, na verdade, eu inclusive considero o termo bolha a rigor impróprio, porque você, com essa ação que os bancos centrais fazem para apoiar e impedir que o processo de valorização fictícia de fato vá a fundo, e eles acabam tendo que fazer, porque se não o fizerem, a contaminação para o lado real da economia é tão braba que você pode provocar uma grande recessão ou uma grande depressão. Então, na verdade, a discussão do tal moral hazard, a meu juízo, é uma hipocrisia, porque o Banco Central fica refém, ele acaba tendo que fazer isso. O que ele teria que fazer era fiscalizar antes, intervir antes, tá certo? Impedir, vocês desculpem, que certas estripulias fossem feitas com uma antecedência, isso sim que teria que ser feito. Ao não fazer, ao deixar a coisa ir longe demais, na hora H ele tem que intervir, tá certo? E ao intervir, não estoura bolha nenhuma. No fundo, imediatamente começa o processo que dá continuidade a essa camada de riqueza financeira que é como que estrutural, certo? Então, nós temos que olhar, restam-me 5 minutos, nós temos que olhar esse processo de capitalização financeira e temos que olhar em simultâneo o que está acontecendo com a formação de capital produtivo, com a criação da renda nacional, não é? Com a criação do emprego, que não vai lá nada bem das pernas no mundo inteiro. Não é? Porque, de uma certa forma, pelo menos em termos de hipótese, nós poderíamos dizer que esse desenvolvimento do capital deixou de ter uma dimensão progressiva que o Marx viu no Capital, deixou de ter, em muito boa medida, uma dimensão progressiva que o Marx viu no Capital. Não é? Embora, atenção, não estou dizendo que nesse sistema não haja a dimensão de inovação tecnológica, etc., porque existe sim, assim como não vejo uma tendência necessariamente uma tendência à estagnação. Portanto, o segundo bloco de ideias diz respeito a explicar por que é sistêmico, por que envolve esses vários atores, inclusive o Estado, e, desse ponto de vista, é uma estrutura que está montada e que está articulada dessa forma. Não é? Dentro dela, evidentemente, como sabemos, o papel dos Estados Unidos é fundamental e o papel do dólar é fundamental, isso é bastante sabido. Há problemas novos no que diz respeito ao dólar, eu não vou tratar, não há tempo para isso, o professor Beluso, o professor Renildo provavelmente tratarão, eu deixarei de fazê-lo. Entretanto, há novas tensões, digamos, em torno de um papel mais tranquilo que o dólar cumpriu até recentemente no interior desse padrão, que permitia aos Estados Unidos cumprir políticas fiscais, políticas monetárias e políticas cambiais que quisessem. Política fiscal expansiva, política fiscal contracionista, o que quisessem, né? Hoje há condições novas que eu imagino que estão a trazer tensões que eu imagino que o professor Beluso e o professor Rendil talvez venham a fazer referências. De toda maneira, grande parte da riqueza financeira segue usando o dólar, como diz a professora Conceição Tavares, como a moeda da financiarização, porque o título da dívida pública americana ainda é, em última análise, a grande âncora do sistema. O dólar ainda é a moeda de referência para os contratos e aquele
aquela moeda para a qual correm os atores nos momentos de maior insegurança e risco, embora seja uma moeda que esteja prenhe de problemas. Portanto, agora já só me restam 3 minutos, eu queria concluir, portanto, dizendo que a dinâmica desse sistema, por fim, é essa que eu tentava assinalar, quer dizer, ela aprofunda a instabilidade estrutural que vários autores importantes do capitalismo perceberam, né, dentre os quais os 2 que citei no início, com a agravante de que os mecanismos que, porventura, existiram no passado e que davam alguma possibilidade de saída das crises, eles estão, a meu juízo, cada vez mais problematizados e estão comprometendo pelo interior do Estado capitalista as possibilidades, inclusive, desses Estados executarem com firmeza as políticas de desenvolvimento e de lançamento, de distribuição da renda, de distribuição da riqueza, que foram imaginadas, inclusive, por alguns reformistas dos sistemas, como foi o caso do Keynes. Não estou dizendo com isso que não é possível criar alternativas, não é isso que estou dizendo. Creio que é possível, sim, criar as alternativas, lutar por elas, etc.